Fala aí, galerinha! Se você está aqui de novo, quer dizer que você está realmente de N3, precisando da nossa ajuda. Então, vamos continuar os estudos para que a gente possa dar continuidade ao entendimento da anatomia humana para você arrebentar na sua prova. Bom, o assunto agora é osteologia. Gente, osteologia, logia, estudo, osteo, osso. Então, osteologia é o estudo dos ossos do nosso corpo, né? Então, observe só. Primeira coisa que você precisa saber. O nosso esqueleto, nós somos compostos de esqueleto, de endoesqueleto, né? Nós temos estruturas de exoesqueleto, por exemplo, o tatu, né? O besouro tem exoesqueleto. Nós, seres humanos, temos endoesqueleto, ou seja, o esqueleto interno. E aí, primeira coisa que tem que se perguntar. Quando você chegar na sua prova lá e for fazer a prova de osteologia, você se pergunta, para quê? Para que eu tenho um esqueleto? Para que servem os nossos ossos? E aí a resposta é muito pontual. Olha só, nós temos basicamente 5 funções para o nosso sistema esquelético. Primeiro, proteção. Olha, imagine o crânio, né? Se não tivesse o crânio, a carapaça óssea aqui do nosso crânio, nosso cérebro estaria exposto a sofrer lesões muito facilmente. Então, proteção, né? O tórax, nós temos as costelas, né? Que protegem os nossos pulmões, nossos órgãos vitais, pulmão e coração. Então, proteção é a primeira função do nosso sistema esquelético. A segunda função que nós podemos definir para o nosso sistema esquelético, nossos ossos, nosso esqueleto, é sustentação e conformação do nosso corpo. Ou seja, nós só ficamos na posição bípede, nós só ficamos em pé e conseguimos nos manter sustentados nessa posição graças à posição dos nossos ossos. Imagine, se você tem lá uma galinha e você desossa essa galinha, a galinha não vai conseguir ficar mais em pé, né? Porque agora só tem tecido mole. É a mesma coisa no ser humano. Nós temos um esqueleto que dá suporte de fixação para os nossos tecidos moles. Então, sustentação e conformação para dar a forma de ser humano que nós temos. Então, os ossos também servem para sustentar e dar conformidade, conformação ao nosso corpo. A terceira função do nosso sistema esquelético é armazenar íons cálcio e fósforo. Nós sabemos que os ossos são fonte também de cálcio. Por exemplo, quando nós temos uma queda na concentração dos íons cálcio no nosso sangue, nós sabemos que o cálcio serve para uma série de reações metabólicas do nosso organismo. Sem o cálcio, a gente não tem contração muscular, potencial de ação. Nós temos um monte de eventos celulares que são determinantes pela presença do cálcio. Se por qualquer fator o cálcio começa a cair muito no sangue, o seu corpo tem que fazer alguma coisa. E aí, existem umas glândulas chamadas paratireoides, lá na sua tireoide, atrás da glândula tireoide, 4 glândulas chamadas paratireoides. Essas glândulas secretam um hormônio chamado paratormônio. O paratormônio, quando secretado, estimula as células chamadas osteoclastos, que são as células que retiram o cálcio do osso e disponibilizam na corrente sanguínea. Então, toda vez que eu estiver precisando de cálcio na minha corrente sanguínea para poder continuar realizando o meu metabolismo, e está faltando cálcio por algum motivo, o paratormônio ele promove uma série de alterações no nosso corpo. Ele aumenta a absorção de cálcio a nível intestinal, ele começa a reter mais cálcio a nível renal e ele estimula os osteoclastos a começar a degradar o osso para poder disponibilizar esse cálcio no seu sangue e as funções metabólicas possam ser reestabelecidas. Então, armazenamentos de íons cálcio e fósforo também é mais uma da função do sistema esquelético. Sistema de alavancas. O que é sistema de alavanca? Nós só conseguimos gerar movimento, gerar torque de movimento graças a um sistema de alavancas, que é composto pelo sistema esquelético e pelo sistema muscular. Os músculos se prendem em diferentes posições do nosso esqueleto para gerar movimento. Então, nós temos aí um sistema de alavancas que promove locomoção. Nós só conseguimos nos locomover graças a um sistema de alavancas, que também é função do nosso sistema esquelético. E por último, e não menos importante, os nossos ossos, nosso sistema esquelético, ele serve para produzir certas células de defesa do nosso corpo. Por exemplo, linfócitos T, linfócitos B, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide, né? Nós temos uma série de células de defesa, os leucócitos, que são produzidas na medula óssea, que está presente dentro dos ossos, principalmente ossos longos. Então, grave aí as 5 funções do sistema esquelético: proteção, sustentação e conformação do nosso corpo, sistemas de alavancas, produção de certas células de sangue
e armazenamentos de íon cálcio e fósforo. Outra coisa importante que o seu professor pode querer saber se você aprendeu durante o semestre é se você sabe quais são os ossos do nosso sistema esquelético que fazem parte do esqueleto axial e do esqueleto apendicular. É só você lembrar, uma regrinha simples. Axial está no centro, ó. Então são os ossos que vão estar no tronco. E esqueleto apendicular são os ossos que vão estar nos membros. Então observe, crânio, a coluna vertebral são ossos do esqueleto axial. Agora, húmero, radiúna, ossos do carpo, da mão, dos membros inferiores, fêmur, tíbia e fíbula, ossos do tarso e dos pés são do esqueleto apendicular. Outra coisa legal de saber, pessoal, é quantos ossos existem no corpo humano. Bom, se nós formos pegar na literatura, você vai encontrar, quando cai em concurso, quando cai na sua prova de final de ano, final de semestre, você tem que marcar lá 206 ossos. Agora, esse número pode variar para mais ou para menos, dependendo de alguns autores. Por exemplo, alguns fatores podem mudar essa contagem, né? Por exemplo, dentro do nosso ouvido médio, existem 3 ossinhos muito pequenininhos, chamados martelo, bigorna e estribo. Esses ossinhos são tão pequenos que são chamados de ossículos, que tem alguns autores que incluem na contagem esses 3 ossos. E tem autores que não incluem na contagem. Logo, pode alterar essa contagem. Outros fatores que podem alterar também a contagem do número de ossos são, por exemplo, a idade, como eu falei na primeira aula de introdução à anatomia. Por exemplo, o bebê quando nasce, o osso do quadril dele são 3 ossos, né? Íleo, isquio e púbis, muito bem separadinhos, né? Porque eles não são ossificados ainda, para poder permitir a passagem pelo canal vaginal na hora do parto. Agora, com o passar da idade, o osso vai se ossificando, vai adquirindo cálcio e vai tornando um osso só formando o osso do quadril. Logo, nós temos aí no bebê, no quadril, se for considerar só o lado direito, nós teríamos íleo, isquio e púbis, 3. No adulto, nós temos um osso que é chamado osso do quadril, contaria só 1. Então, a idade também pode interferir nos critérios de contagem do número de ossos do corpo humano. E agora, pessoal, para encerrar essa aula, não ficar muito extenso também, nós vamos para a parte principal da osteologia, que é saber classificar um osso. Então, olha só, os ossos, eles podem ser classificados de acordo com a sua forma, de acordo com a morfologia. Então, o primeiro tipo de classificação óssea, nós vamos chamar de osso longo. O que um osso tem que ter para ser classificado como um osso longo? Quando eu olho para um osso e falo assim, não, esse é um osso longo, eu tenho que ter utilizado algum critério. O critério é, o comprimento do osso tem que ser maior do que a sua largura e maior do que a sua espessura. Toda vez que o comprimento for maior que essas outras duas medidas, eu tenho um osso longo. Exemplo, olha aqui o fêmur. O fêmur, o comprimento dele é maior do que a largura e também maior do que a espessura. Se você fosse dar outro exemplo na sua prova, qual que você daria? Ó, húmero, radiúna, não tem um comprimento maior que a espessura e a largura? Então, esse é o critério. Se o comprimento é maior, é um osso longo. O segundo classificação óssea, nós vamos chamar de osso plano. O que é um osso plano? O osso plano é aquele que possui a sua maior parte da sua superfície, a superfície é plana, como o nome está dizendo. Por exemplo, a escápula. A escápula, você deve ter pegado lá na prática, ela é um osso bem laminar, né? Ela é bem fininho, a sua superfície é bem plana, tanto é que ela tem lá a fossa subescapular, a fossa infraespinhal, elas são muito planas, né? Porque o osso é plano, a superfície dele é plana. Então, esse é um exemplo de osso plano. O osso curto. O que é um osso curto? O osso curto é quando as 3 medidas, comprimento, largura e espessura, elas se equivalem, são mais ou menos as mesmas. Não, pessoal, não adianta você pegar uma reguinha para ficar medindo lá para saber se o comprimento é maior, você não vai conseguir fazer essa diferenciação. Na verdade, é uma proximidade, é quando elas são equivalentes. Quando o comprimento, a largura e a espessura são equivalentes, nós chamamos de ossos curtos. Por exemplo, ossos do carpo, né? Nós temos os 8 ossos do carpo e nós temos os ossos do tarso, que também são classificados como ossos curtos. A próxima classificação é o osso irregular. O que é um osso irregular? Olha aqui, uma vértebra, por exemplo, é um osso classificado como osso irregular. Por que ele é irregular? Porque não tem como você fazer uma aferição, dizer se o comprimento é maior do que a largura, porque onde você vai pegar para medir comprimento? É pelos processos transversos? É pelo processo espinhoso?
pelas facetas articulares, então ele é um osso que a gente não consegue fazer uma correlação entre as suas medidas. Ele, como o nome está dizendo, é um osso que tem a sua superfície totalmente irregular. Então a vértebra, por exemplo, é um exemplo de osso irregular. A outra classificação dos ossos, vamos chamar de ossos pneumáticos. O que é osso pneumático? Lembra de pneu? Pneu tem ar. Então, a próxima classificação são os ossos pneumáticos. Fácil de lembrar. Pneu. Pneu tem o que dentro dele? Ar. Pneumáticos são ossos que possuem cavidades e nessas cavidades possuem ar. Por exemplo, o osso frontal, o osso maxilar, o osso esfenoide. São ossos que possuem cavidade, e nessa cavidade possui ar, né? Então são ossos classificados como ossos pneumáticos. E por último, nós temos os ossos que são classificados como sesamoides. Ossos sesamoides são aqueles ossos que se desenvolvem através de tendões, no meio de um tendão. Olha, por exemplo, aqui a patela. A patela é o osso localizado na região anterior do joelho. E esse osso, ele se desenvolve através do tendão patelar, do tendão do quadríceps, né? Então esse osso é classificado como ossos sesamoides. São ossos que nascem, se desenvolvem através de tendões. Então, pessoal, terminamos aqui o estudo da osteologia. Fique ligado nos próximos vídeos, porque faremos um resumão para te ajudar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal para ajudar o canal a crescer a cada dia mais. Assine a chamada aqui para não receber falta, dê o seu like aqui para que você possa ficar registrado aqui no nosso canal. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.